Ó, então, o processo de vendas que a gente precisa construir nesse roteiro, ele precisa ser um processo de vendas consultiva. E diferente. E aí, por que que o vendas consultiva, na minha opinião, ele é o melhor modelo? Porque ele permite você, primeiro, Mário, entender qual que é o momento que a pessoa está. Então, assim, as pessoas, de um modo geral, elas têm, vamos lá, talvez preguiça, né, de pensar, talvez é engraçado a dinâmica do ser humano. Ele sabe que precisa, só que para ele tomar uma atitude, ele precisa ali chegar em algum momento e tem que ter alguma caminhada que é elevar o nível de consciência da pessoa, né? Então, basicamente, se você olha o processo de vendas que tá lá no curso, que eu pedi para você assistir, que eu falei para você seguir a risca, né? Checklist eu faço igualzinho, não do jeito que eu quero, mas de qualquer modo, o processo de venda precisa ser consultivo, né? Isso precisa ter um processo. Se a pessoa chega, pede para você o preço, você já passa, talvez ela, aliás, porque os leads estão qualificados, correto? Uhum, sim. Por isso que é muito melhor você começar ali. Eu não sei de onde você tirou essa sua dinâmica de apresentação, de novo, mas a primeira coisa, assim, olha, não dá para fugir o processo de vendas tradicional. Internet é do mesmo jeito da venda tradicional. Quando você chega, a não ser que é na farmácia, né? Quanto custa? Aí você já chega pedindo o preço. Agora, não, você vai comprar uma roupa. Primeiro, antes de ver se a roupa quanto custa, você vê se você gostou, a cor, você vê um monte de coisa. O primeiro é rapport, meu. Tipo assim, opa, cadê? Nossa, eu deletei o negócio aqui. Nossa, deletei tudo. Então, a vendas consultiva, isso, né, dando um feedback ali do que eu vi, a gente Uhum. precisa construir um rapport. E o rapport é aquela conexão. Então, a gente precisa criar conexão. A melhor maneira de criarmos conexão é por meio de perguntas. Então, putz, como que eu vou criar um processo de venda? Você quer saber para mim qual que é? O processo de vendas é o processo de fazer perguntas. Tipo, oi, tudo bem? Seja bem-vindo. Qual que é o teu nome? Como você quer ser chamado? Fala para mim, já tem experiência? Você já está captando, né? Já, não, isso aqui. E, né? Essa conexão, esse rapport, depois que ele acontece, a gente quer levar a pessoa para, tipo, conscientização. Vamos supor assim, que talvez é a próxima etapa. Porque, para além de scripts prontos, né? Se eu fosse colocar aqui em termos de momento, é um rapport, é o momento da conscientização do problema, né? Conscientização do problema. Me fala, trabalha numa ONG, aí você está perguntando ali para a pessoa. Me fala mais sobre você, deixa eu entender para poder te ajudar. Se você olhar a mensagem que eu mando no meu funil de vendas, eu pergunto exatamente isso. Fala assim, eu posso te ajudar de duas maneiras, gravando, editando com a parte estratégica, mas me fala mais sobre o seu projeto para entender como que eu posso te ajudar. Entendeu? Então, a gente precisa melhorar o script. Tem que ser um script de apresentação, primeiro, para trazer autoridade. Olá, tudo bem? Eu sou a Mari, tem 10 anos que eu trabalho, 20 anos que eu trabalho com a captação de digitais, eu posso te ajudar. Me fala sobre você e sobre o seu projeto. Isso não significa que... É porque, na verdade, é isso. Você tem que se interessar, tem que ser interessante para essa pessoa antes de qualquer coisa. Então, a gente precisa criar um rapport primeiro, que é uma. Você não sabe, e eu estou num nível assim agora, né? Eu estou já zoando, quando eu vejo que a pessoa, né, sabe? Quando ela chega perguntando, eu falo, custa 100 mil reais, mas Dia da Mãe tá aí, talvez fica mais barato. Me conta sobre você. Eu já. Entendeu? Tipo, tá precisando, não. Quanto custa? Falou, custa 100 mil reais aí, mas o Dia das Mães está chegando, tem uma promoção. Mas me fala sobre o seu projeto. Aí ela, já ri, já fala, entendeu? Então, eu acho que você não tem que ficar de plantão, não cria isso. Tá. Vai para uma questão de fazer perguntas e qualificação. Eu vou mostrar aqui, eu acho que depois do YouTube eu vou ter que borrar a tela. Não vou mostrar aqui agora. Quando eu acabar o vídeo, depois eu mostro.
eu coloquei o sisteminha que eu quero colocar com você, ele faz uma primeira triagem, porque se você quiser fazer um trabalho de doutrinação de funil com resposta automática, também é legal, eu já fiz e funciona. Então, por exemplo, se eu quisesse deixar lá 3 tipos de áudio, falando assim, por onde, eu sei que todo mundo que quer começar fala assim, não sei por onde começar a fazer mentoria. Todo mundo fala. Uhum. Aí eu posso deixar um áudio falando, olá, tudo bem, seja bem-vindo, eu sou o Zanata. Todo mundo chega aqui com muita dificuldade sobre mentoria. Para você criar um negócio, a primeira coisa que você tem que saber é isso, isso, isso. Mas, mesmo que você fale alguma coisa, não pode ser muita coisa. E aí tem que se interessar pela pessoa. Se você não se interessar por ela, o processo comercial está fragilizado aí, entendeu? Tá, perfeito. O que você pode fazer agora para recuperar? Sai mandando uma mensagem para as pessoas assim, olha lá, me fala sobre o seu projeto. Existem algumas mensagens que são clássicas. E coloca isso na cabeça. Fazer o trabalho comercial é o trabalho de fazer pergunta. Não é despejar conteúdo. Então, assim, se você mandar uma mensagem assim, preciso falar com você, sei lá, toda vez que eu mando essa mensagem, preciso falar com você, ativa um negócio na cabeça da pessoa e ela se sente quase obrigada a responder. Parece que incomoda, sabe? É engraçado. Pega essa mensagem, preciso falar com você, manda para todo mundo que te mandou mensagem. Aí ela vai responder, pois não. Aí você fala, olha, eu queria entender uma coisa, você fez contato comigo, você já está captando recursos, está com algum projeto, trabalha em alguma ONG? Aí você começa a puxar pergunta assim, entendeu? Tá. Aí, primeira coisa é essa, né? Rapport para conscientização. Aí a segunda coisa que eu faço, eu entrego o valor. Quando eu mando um áudio falando para o cara o que ele pode fazer ou como que eu faria, tipo, aí eu já criei um valor. E aqui eu chamo para uma call. Aqui sim você chama para uma call. Não a disposição de imediata, sim, agenda. Aí são duas coisas. Se você vai para o viés de gratuito, ok. Eu tenho testado fazer sessão paga. Talvez para você ganhar repertório, fica no gratuito por umas 2, 3 semanas. Mas eu vou te falar, cara, eu tenho feito agora sessões com quem está disposto a pagar. E é engraçado porque eu estava fazendo muito workshop, né? Vocês lembram? Aí eu falei, a Tati, né, foi no workshop, tudo. Eu falei, cara, é legal, velho, mas eu tô chamando um monte de gente, o pessoal falando assim, sábado eu não posso. Putz, então me dá outra data? Um monte de gente. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou falar que eu vou, ao invés de fazer um workshop, eu vou falar com a pessoa em uma sessão privativa de mais ou menos 1h30, 2, e eu vou falar sobre o projeto dela. Então, qual que é o pitch que eu tenho feito? Eu estou só compartilhando ideias para vocês, para a Tati, para você também, tá? Do processo de vendas. E para quem estiver assistindo. No processo de vendas, toda experiência é válida. Se vai ser uma experiência gratuita, se vai ser uma experiência paga, seja como for, de ligação, tanto faz. Você tem que ter a cabeça assim, qual experiência eu vou oferecer para esse, né, para esse camarada? É uma experiência paga e você pode testar. Então, você pode ter uma sessão diagnóstico, Mari. A gente pode testar duas coisas. Uhum. Você pode ter uma sessão diagnóstico, de anamnese, de alguma coisa, sabe uma parte que às vezes é chata? Por onde eu começo? Eu quero prospectar recursos, mas sei por onde começar. Olha, se você topar, tem uma sessão que eu faço estratégica, que eu faço o primeiro levante de documento junto com você. Então, mais ou menos em 1h30, 2, você sai com o diagnóstico pronto e sabendo exatamente para onde ir, porque eu vou fazer um mapa para você, vou levantar. Eu estou falando aqui, mas nem sei como funciona o processo. Você pega aí, vê o que faz sentido e o que não faz. Eu tenho essa sessão estratégica e ela tem um investimento simbólico, porque eu quero separar curiosos de pessoas que estão dispostas a investir nisso daí. Eu falo exatamente assim. Aí eu falo, hoje, a minha sessão, eu fiz um teste, né? Eu fiz um teste de 97 e fiz um teste de 147. Vendi de 97, mas também vendi de 147. Falei, vou vender então de 147, porque se eu vender 3 no dia, estou fazendo quase R$ 500 ali e me ajuda a pagar o tráfego. Aí, quando a pessoa vem para 1 a 1, eu falo, olha, está aqui o diagnóstico do seu projeto, está aqui. Eu posso te ajudar de algumas maneiras. Eu vou te mostrar exatamente o pitch que eu faço, pô. Quer ver,
Tá. Depois que eu gero valor, porque gerar valor para a pessoa, e aqui está o X da questão, pode ser gratuito, eu fiz isso o ano passado inteiro, eu acho que eu vendi para você assim também, não foi? Acho que foi uma sessão gratuita, não lembro. Não, não É. foi. Eu já entrei e aí a gente acabou fechando, não lembro. Tá, mas acho que foi uma sessão de vendas de alguma coisa consultiva também. Mas, enfim, esse processo que eu estou colocando aqui, ó, o rapport é criar uma conexão, depois é agitar a conscientização do problema, por quê? Porque basicamente é o seguinte, a pessoa tem que ver que ela está perdendo oportunidade. E aí é quase que assim, ó, você que, você que é a mãe do negócio, né? Quando está no colo da mãe, então a mãe vai falar assim, olha, como que está a tua ONG hoje? Financeiramente, já tem um captando recurso? Ah, não tá, mas por que vocês não estão captando recurso? Ah, porque a gente não sabe, não sei o que é difícil. Eu falo assim, não, mas tem muito dinheiro. Você tá. E aí é mais ou menos assim: é, é a pessoa, é a pessoa entender o tanto que ela está perdendo de oportunidade por não estar captando recurso, e aí você pode fazer uma transição de momento, mais ou menos assim. Mas vem cá, ô Júlia, ou fulana, eu vou mostrar para você três coisas fundamentais para você ter sucesso na captação, que você não pode falhar. Aí você monta, monta. E aí a transição de um bloco para outro pode ser sempre com perguntas, né? E se você tivesse, por exemplo, uma maneira, um checklist para ajudar vocês lá na sua ONG, isso seria de grande valia? Nossa, com certeza. Então, eu tenho um checklist aqui, ó, que vai te ajudar nisso, nisso, nisso. O lance isso é exercício. A parte Tá. de venda, primeiro, tenha dó de você, no bom sentido, tenha compaixão, porque é Uhum. exercício. E quando a gente está assumindo o papel de fazer uma venda consultiva, tem aquele ranço do vendedor, a gente tem que ser vendedor sem parecer vendedor. Mas como que isso é possível? Só existe uma maneira de você vender sem parecer ser vendedor, fazendo a outra pessoa conscientizar primeiro que ela tem um problema e que você pode ajudá-la. E que por ela saber que ela tem um problema, ela entendeu que você é a solução e você vai mostrar a sua solução. Por isso que quando eu estou vendendo, eu primeiro agito o problema. E é simples desse jeito a estrutura. Quando a pessoa é professora, eu falo que eu já fui professor. Quando a pessoa é da área da saúde, eu falo, pô, eu desenvolvi vários projetos na área da saúde, porque eu busco pontos de conexão, entendeu? Uhum. Isso não é maquiavélico, isso é rapport, você tem que criar rapport, alguma conexão, seja pelo time que torce, seja pelo político, seja lá pelo que for. Rapport é encontrar pontos de conexão, né? Teve outro dia de filhos, de gêmeos, de tipo, qualquer ponto de conexão, você conectou com a pessoa, pô, legal. Isso você já tem uma abertura com essa pessoa, entendeu? Tá, entendi. Então, o processo de vendas você tem que encarar de duas maneiras. Primeiro, só dá para vender com quem você está dialogando. Quem está só perguntando preço, fala assim: olha, quem pergunta preço, você pode brincar. Fala, bicho, tem produtos de 1 milhão, mas deixa eu entender primeiro você. Isso é um rapport de brincadeira. Se você é do tipo descontraída, vai bem. Eu sou. Ah, não, eu gosto de coisa mais séria. Não, tudo bem. Ah, quanto custa? Eu falei assim, tudo bem, mas me fala primeiro como você se chama e me fala mais sobre o seu projeto para eu ver se eu consigo te ajudar. Não é ela que chega decidindo se você vai trabalhar ou não, porque a venda consultiva, ela tem uma grande vantagem. Você escolhe com quem você quer trabalhar, porque ela se for bucha, tu não vai vender para ela, entendeu? Uhum. Porque não adianta você ter um aluno bucha, problema que você não vai ajudar e você viu que o cara, às vezes, sei lá, não sabe nem, estou dando um exemplo exagerado, não sabe nem ler, mas Uhum. vai querer comprar um curso para interpretar documento, por exemplo, entendeu? Sim. Então, existe uma postura de vendedora que não é que não é a Mari, tipo, expert que vai atuar nessa hora. E aí é o grande ganho. Por quê? A Mari especialista é uma. A que vai trabalhar no comercial precisa ser outra com posicionamento. Espera lá. Eu sei onde eu quero chegar, eu preciso trazer o cara para uma conversa. Eu tenho 3 perguntas para fisgar essa pessoa. Me fala aí sobre o projeto de vocês. Ah, meu projeto é sobre tal, trabalho empresa. Legal. Aí, de repente, você
dá uma pesquisada, o tanto de edital aberto que tem ali naquela região. Ah, qual que é a tua região? Nossa, eu olhei aqui, olha o tanto de edital que tem aberto, vocês nunca conseguiram captar, mas por quê? Ah, é claro que, né, puta, nem sabia que dava. Não, tem muito dinheiro, dá uma olhada, tem 9 milhões aqui de edital aberto para você. Está gerando valor, entendeu? Uhum, Você nem falou perfeito. nada, assim, ó, vem cá, eu sei que você está interessada, tal, tem essas oportunidades que você está perdendo, tipo, aí você joga na cara, tipo, sei que você está perdendo essa oportunidade, mas vamos fazer o seguinte, aí aqui vem o que eu ia te falar. Tu pode tanto chamar para uma coisa gratuita, que chamar para uma coisa paga. E aí você pode testar. Aí um que chegou você oferece o gratuito, outro que chegou oferece pago. Fala assim, se for para o gratuito, o importante é vir para a Cal. Na Cal, aqui, você, né, chamou para Cal, aí sim, isso aqui seria o consultivo no Zap, vamos supor assim, né? A pessoa chega, gera uma mensagem, faz ela entrega um valor. Um valor é isso. Nossa, eu olhei aqui, achei 5 oportunidades que você poderia estar aproveitando da sua empresa. Aí você fala. Eu achei 5 oportunidades que você poderia estar aproveitando aqui e não está aproveitando. Por que até hoje vocês não entraram nesse mercado? O que é? Aí você pode fazer assim, ó, o que é mais difícil no processo de captação? Você tem que entender uma coisa, né? Todo mundo está assistindo. Quando você está no processo comercial, e aqui eu estou falando de conversar no WhatsApp, e veja, não tô com um scriptzinho pronto. Eu preciso que vocês aprendam a pensar. Isso é diferente. Quando você faz pergunta, a pessoa te dá elemento para você só continuar agitando a pergunta dela. Aí você, por exemplo, fala assim, por exemplo, você fala assim, pô, Zanata, se você pergunta para mim, né? Zanata, por que você não está captando recurso ainda para cursos online, por exemplo, para expandir sua escola? Eu falei, Mário, eu não sei nem por onde começar, meu. Tem oportunidades, qualquer resposta que você me dá, você gera valor para mim. Eu Nossa, já Zanata, fiz que essa ideia. pergunta para mim mesma. Mas por que será que o Zenato não faz uma captação para ele ficar dando aula online? Eu fiz essa pergunta, falei, mas eu não tenho oportunidade ainda de perguntar para ele, mas uma hora dessa vai dar certo. Por que ele não busca recursos para fazer isso, para ajudar os Eu nem empreendedores? sabia, né? Veio agora, que foi, mano, deve ter um monte de oportunidade. Não, eu fico aqui calculando. E mais, eu tenho um projeto que está saindo da gaveta para a terceira idade de empreendedorismo, né? E Nossa, inteligência artificial. o Enfim, letramento, dá para fazer um projeto de letramento digital para a terceira idade. nossa, que lindo. Letramento. Letramento digital para a terceira idade. Perfeito. Depois a gente fala isso aí, mas só para dizer o seguinte: quando Sim. você já gerou valor para mim. Você viu o que você acabou de fazer? Você gerou um valor. Falou, pô, Zanata, é isso que você tem que perguntar para eles, para quem chega. É Ah, só. Gente, venda é arte de fazer pergunta. Você vai perguntar no WhatsApp, gerou valor para mim? Falei, Mário, estou curioso. Sério? Aí na sequência fala assim: meu, vou fazer o seguinte, para e olha o que é posicionamento, tá? Roberta que está chegando, e eu não sei se a Tati ainda está aí. Tá aí, acabei de ver. Quando você gera valor para a pessoa, e gerar valor é dar dica, é ajudar. Pequeno assim, falou, pô, não, por que você não faz o letramento? Eu falei, já tô aqui na minha cabeça, só não sai. Aí eu falo assim, caramba, Mari, que legal. Não sabia. Eu falo assim, não, vamos fazer o seguinte, você já gerou o valor, você já chega. Vamos fazer o seguinte, agora vamos lá, para opção paga e opção gratuita. Eu tenho uma sessão estratégica aqui, e aí, né, você pode falar assim, olha, é uma sessão onde eu ajudo você a entender o seu projeto, ou a entender esse projeto, ou a desenhar um projeto com 97% a mais de chance de aprovação. Eu tenho 7 princípios que você vai aplicar, então você tem que chamar para uma call para gerar valor, hum, maior do que aquele rapidinho. Então, por exemplo, vai chamar para uma call, nessa call tem toda uma estrutura, que no resumo, se eu fosse simplificar, puta, gerar mais valor e, né, apresentar seu programa. Aí, você tem que ser jogo sincero. Fala assim, ó, você topa vir numa call comigo? Vamos supor que for gratuita, 30 minutinhos para eu te mostrar 7 princípios que não pode faltar no documento para aumentar 97% sua chance de aprovação do edital. Coisa de 30 minutinhos. E nessa chamada eu também te apresento os programas que eu tenho e como eu posso te ajudar.
Aí você já engata que você vai fazer isso. Tá. Aí você leva a pessoa. Como você vai gerar mais valor? Nossa, gente, esse aqui tá riquíssimo esse conteúdo. Eu nunca falei sobre isso com ninguém. Ó, você vai fazer mais perguntas? Oi? Eu sou privilegiada. Vocês estão aqui, ó, o grupinho aqui tá top, mano. Real, nunca falei disso antes. Você vai gerar mais valor fazendo exatamente o quê? Fazendo mais perguntas, né? Então, você vai fazer mais perguntas. De novo, aí você repete o ciclo. Primeiro o rapport, né? Tipo, pô, seja bem-vindo, a gente falou tal, sobre aquilo, etc. Me fala aí mais um pouco sobre a sua experiência. Aí você aprofunda para conhecer mais da pessoa. Me conta a tua história. Se interessa pela pessoa, né? Gente, o mundo está tão carente que se vocês derem atenção, um pouquinho de atenção, daqui a pouco, se eu pedir para a Tati contar a história, ela começa a contar, chorar e a gente vira um grupo de apoio aqui, gente. O negócio, o negócio é ou não é isso, Tati? De terapia, se eu começar a falar aqui. Porque é assim, mano. Tipo, é assim que está E funcionando a coisa. essa parte exatamente é a que eu domino, né? Aí você tem falado da conexão, isso tudo está dentro da linha da psicologia, né? Da comunicação, do marketing. Vamos ser sinceros, se você vai numa feira, você não simpatiza por alguns feirantes, por uns caras que você acaba comprando, se você vai numa loja, muitas vezes você é bem tratado por um atendente, você fala assim, mano, você sente que aquela pessoa te ajudou, você acaba comprando porque, né, putz, você foi tão bem atendido, a pessoa te ajudou mesmo. E no fundo tá tudo bem, porque a diferença de ser um vendedor chato para ser um vendedor efetivo é o quanto você consegue ser consultivo. O quanto o que é ser consultivo? Resolver meu problema. Só que você só consegue resolver o meu problema se você me fizer pergunta para que eu descubra que eu tenho problema. Então, no fundo, quais são as perguntas que você pode fazer para que eu assuma que estou com problema? Porque a pergunta está na minha cabeça. Por que eu não fiz ainda uma captação de recursos? Entendeu? Verdade. Então, e aí, você vai para manejar essa instrumentação, a gente tem que pensar o seguinte: a pessoa que chegou a nós, independente da estratégia de marketing, da conexão, da arte de vender, ela realmente tem um problema que a gente pode resolver, senão ela não procuraria nosso serviço. Esse é o ponto. Ela clicou. A conexão, o manejo, a manipulação para vendas é só uma estratégia de marketing, mas a gente pode resolver aquele problema. Então, a gente está dentro da linha do. A coisa mais importante, pegando esse gancho, é que é o seguinte: ela clicou no anúncio teu. Uhum. O anúncio ou está falando de uma dor ou de um benefício. É só você olhar e você já pode perguntar: oi, fulana, bem-vinda. Me fala um pouco quais são as dificuldades que você tem sobre captação digital. Você já pode perguntar na largada, se quiser, não tem problema. Porque ela já te abriu isso daí, ela clicou no anúncio desse. Aí, ó, vai para a live, gera valor, tipo, fazer mais perguntas sobre a pessoa, aí entrega um conteúdo, né, de grande valor, prático, de preferência, tá? E aí, se for uma coisa gratuita, rapidinha, de no máximo 20 minutos. Se for uma sessão paga, já entrega ali a primeira parte de algo importante para esse cara poder arrumar e chegar já no seu curso bem, né? É o que eu tenho feito. O que eu tenho feito? Olha só. Eu entrego, a Tati foi no curso. No workshop, eu não consegui fazer a experiência dos IAs. Eu falei, mano, eu preciso fazer, cara. Aí, eu comecei a fazer workshop online com as IAs. Porra, mano, veio uma cliente, ela contratou um serviço de 30 mil. Ai, doido. Aí eu falei, em um workshop que eu fiz online, porque ela falou, meu Deus, Renata, era isso que eu precisava, não sei o quê. Eu falei, não, para tudo. Aí eu falei assim, eu vou criar um workshop individual, porque se em grupo ela gostou, imagina se fosse individual, eu estivesse trabalhando no projeto dela. Aí, Nossa. isso cansa menos, minha meta é vender 2 por dia, tá ótimo, porque depois disso gera conversão. No show zero, ninguém deixou de vir até agora dos que compraram, entendeu? Então, mas isso a gente vai testando, tá? A gente vai testando. O que eu quero dizer, né, sobre gerar valor nesse que eu estou mostrando no mapa mental, você entrega um valor de conteúdo prático para a pessoa, e aí você vai fazer uma transição, né,
assim, olha, vou apresentar, né? Introduz a apresentação, introduz o programa e no final, né? Tira dúvidas e aí, desejavelmente, faz uma oferta. Isso aqui é o pulo do gato para fechar na live. Aí eu vou mostrar como eu estou estruturando, porque eu testei tudo. Isso aqui é muito legal. É um pouco mais agressivo, mas até aí você tem que decidir. Hoje eu estava falando com essa minha cliente, né? Ela falou que no início ela achava que era feio gravar vídeo. Depois ela entendeu que feio era ser pobre, então ela preferia gravar vídeo, porque não dava para ficar assim pobre, porque não estava gravando vídeo e não tem cliente, né? Então ela falou que grava tudo, não tem nem, ela desbloqueou geral, isso daí não teve nenhum problema mais, né? Então, dá uma olhada aqui, ó. Eu estava desenhando estou desenhando meu novo pitch, eu vou mostrar para vocês. Porque, basicamente, eu estou reformulando a apresentação da Escola Novo Mentor. E o programa vai crescendo naturalmente. O programa Novo Mentor, ele está ficando lindo. Então, assim, hoje eu acordei às 4 da manhã para poder trabalhar nele, porque eu estou sempre... Falei, não, vou ter que acordar cedo. Ontem também, hoje, vou pegar 10 dias seguidos para ele ficar redondo. Então, vai ter a área de membros, vai ter os protocolos, vai ter o Esquadrão Classe A, que está crescendo muito. Cresceu tanto que eu falei, cara, isso tem que ser um clube, porque... Isso pode ser uma recorrência porque já está indo para 25 agentes. Não faz sentido eu vender ele como isolado. Ele precisa ser um clube. Quem for meu aluno vai pagar, sei lá, 100, no máximo 200. Vai ter acesso à recorrência. E quem chega agora vai ser outro produto já. Não vai ser mais a mesma coisa, não. Entendeu? Já vai ser outro rolê. Aí eu estou organizando, estou lá fazendo. Aí eu entendi. Eu falei, cara, sabe de uma coisa? Eu tenho 2 programas, né? Se fosse um investimento isolado, daria. E eu não estou viajando nos preços, não. Tipo, rota da ignição, que é esse produto aqui, ó. Porque daí eu estou construindo, né? Eu estou mostrando como que eu estou evoluindo para que vocês tenham a direção do tipo seguinte. Pode ser que você tenha ideia que vai rolar ainda e que complemente seu produto, que acaba sendo legal. Mas eu tô repaginando aqui, ó, né? Então, esse rota da ignição é o teu negócio funcionando, né? O esquadrão classe A. Aí eu coloquei aqui a questão do MEC, porque a pessoa pode querer saber o que ela precisa fazer. Alguns alunos aqui estão tendo já o MEC, a Tati já vai estar com o MEC lá para o produto. E falar nisso, eu chamei o cara, ele não respondeu ainda, ele tá atoladaço, ele falou que vai responder. Mas vamos seguir aqui. Aí, ó, eu estou repaginando tal, etc. E olha a estratégia de venda aqui, ó. Preço cheio realmente fica ali perto dos 28.529 se fosse comprar tudo isso aqui, né? Aí eu coloquei e falei, ó, vou dar 25, aí tipo, vai ficar semestral 350, o acesso ignição, que é em grupo. O aceleração vai ser um acesso de 17 mil reais, porque eu também, né? Falei assim, eu já estou naquela assim, eu prefiro em grupo, quer ver individual, vai ter que valer a pena. Estou já indo para esse lado, né? Aí, isso aqui é um investimento, beleza. Só que, para quem fecha na live, você pode dar um super desconto. Então, existe essa estratégia de, cara, agora, o preço é o preço que você quiser. Por exemplo, poderia ser 2.000 se você vender por 1.000, não tem problema. Só estou falando o seguinte, existe uma ancoragem, que é o preço quanto custaria. Existe o preço que você vai vender normal ali com desconto, e você pode dar um desconto super especial se ela fechar com você ali na live na hora. Aí é que eu estou chamando de super decidido, eu estou estruturando ainda, tá no Word aqui ainda. Aí eu vou fazer, né, ó. Quem decidir na hora, super decidido mesmo na live comigo, vai ter 50% de desconto. Então vai ficar 1.575 o programa, vai ser 3.000 se ele fechar na live. Aí você dá uma oportunidade real. Mas aí, antes de mostrar isso daqui, ó, ele tá vendo isso aqui. Aí eu vou falar assim, Mari, isso aqui é um investimento. Como que tá a sua situação? Faz sentido para você? Qual dos 2 planos você gostaria? Ah, pô, Zanata, eu queria muito o individual, mas, pô, vou ter que ir em grupo e tal. Não, beleza. Aí eu vou perguntar assim, ó, eu posso melhorar, mas é o seguinte, eu tenho uma oportunidade que, se você tomar a decisão agora, e aí eu te dou
um desconto melhor, mas eu só posso revelar esse desconto uma vez. Se tiver dentro das tuas condições, imagine que tá dentro, tu vai tomar a decisão agora? Se tiver, tipo, se fizer sentido, você vai se inscrever? Se sim, eu vou te mostrar o preço. Se não, se você não tiver nesse momento, é melhor não te mostrar, porque depois, se você não fechar comigo na live, se não puder, eu não vou poder voltar nesse preço jamais, e eu não vou voltar. Então, você colocar uma situação para a pessoa tomar a decisão. Por quê? Porque se faz sentido para ela, por que ela não vai comprar? E se ela está no momento podendo investir, por que ela tem que pensar? Não tem que pensar. Isso aqui é uma estratégia para você forçar a pessoa a tomar a recompensar a pessoa, não é forçar, a recompensar por ela tomar uma decisão na hora, caso faça sentido, né? Aí fala assim, não, putz, porque chegam pessoas comigo que estão querendo resolver. Chegam pessoas que estão curiosas. O curioso vai falar assim, putz, estou querendo, mas não é prioridade. Não, então beleza, então vou parar por aqui a apresentação. Eu tenho um valor protagonista, mas não vou te mostrar. Mas aqui é o projeto. A hora que tiver sentido, beleza. Só que daí, para você não perder tempo, é bom também perguntar no início antes de fazer, até mesmo a sessão, o quanto ela está comprometida, o quanto urgente é. Agora, se você faz sessão paga, aí você vai entregar normal como se fosse um produto. Estou só compartilhando a estratégia que eu estou usando. Então, eu criei um preço protagonista e que realmente vou praticar. Eu falo assim, olha, eu estou aqui com um preço, semestral é esse, anual vai ser isso aqui, 4.500 por ano, anuidade aqui no individual, só que individual você pode me chamar, tem agenda individual, não tem essa de dia, hora, a gente vai ajustar uma agenda, eu vou tirar plantão, então, beleza. Não, estou no meu momento, se fizer sentido, já está dentro da minha expectativa, então vamos lá. Se você fechar agora, né, vai pagar 12 vezes 175 ou 1.575 à vista, ou, né, você pode ainda se inscrever por R$ 2.000 à vista o ano, a comunidade em grupo, novo mentor. Se você quiser um trabalho mais individual, contemplando tudo que está aqui em cima, né, porque não é sobre só o preço, Você vai ter certificado do MEC, você vai fazer parte do grupo Elite. O que é o grupo Elite? É aquele grupo lá que vai ter prioridade. E aí eu estou querendo montar um grupo que é para performance e vendas. Eu estou dando os primeiros acessos, óbvio, para gerar prova, e depois eu quero usar isso como case, e custa... Só que o grupo Elite é o seguinte, ele sozinho custa 5.000. Enquanto você não fizer 50.000, a gente não vai largar sua mão. Vai ser exatamente isso. Só que para chegar nesse nível de promessa, eu preciso primeiro ter os primeiros resultados. Então, beleza. Falei, vou investir meu tempo, beleza, vou cair para cima, porque eu quero fazer 300, 400, 500 mil com essa comunidade. Se eu não fizer isso, não vai virar. Então, beleza, já entendi. Então, aceita que dói menos, por quê? Quanto mais é a sua pretensão, mais coisas tem que se comportar. Se você tem a pretensão de fazer 5.000, é uma coisa. Pretensão de fazer 10, 15, 20, mais, aí você tem que ter comportamento. É louvável a ideia de você fazer plantão, é legal, vale a pena testar. Eu falei, não faz, mas é legal, porque às vezes pode dar bom. Só que se você só conversou com clientes que também não te conhecem, não evoluiu, só queria saber o preço, a chance de dar certo é pouco, entendeu? É pouco provável dar certo. O que eu queria explicar do preço protagonista é, você não chega entregando um preço na cara, sempre preço de ancoragem, para dar o seu desconto, e eu recomendo que dê uma sugestão de preço protagonista para quem fechar na hora. E a transição de um modelo para outro é simples. Olha, meu programa custa R$ 3.000. Pode ser parcelar, ou, né, se você não tiver que absorver os juros, 2.500 à vista, por exemplo. Legal, bacana. Faz sentido para você? Faz, não. Eu tenho um incentivo para a gente fechar agora. Eu desconto mais R$ 500 se você passar o Pix agora durante a live nos próximos 10 minutos. Bora? Porque assim, o fechamento final, o CTA, quando você está no papel, não da expert, mas no papel da que é comercial, que eles chamam de closer, tem uma diferença de apresentar o produto e de buscar o fechamento. Tu tem que falar, bora fechar então, tirar isso do papel? Mas tem que falar. Mas por que que impede? Por exemplo, tem que falar com o meu sócio. Aí, nesse caso, é sempre bom você, no início da conversa, perguntar, você toma decisão sozinho para a nossa live? Antes de você fazer o convite, você perguntar já essas coisas. Vem cá,
você toma a decisão sozinho ou tem mais alguém que decide com você as coisas? Ah, sou eu e meu sócio. Meu, bacana. Vamos marcar uma live com vocês dois, então, para eu mostrar como que vocês podem fazer? Aí você já traz os dois, entendeu? E aí, o posicionamento de, no final, a última coisa, porque esse é o mais difícil de você romper, sabe? Isso aqui, ó, isso aqui ele mexe muito com as crenças de quem está começando. Porra, mas, putz, eu tenho que... Ah, mas o meu jeito é mais... Cara, tá tudo bem, todo mundo tem seu jeito, sua curva de aprendizado, não tem certo e errado. Só que você, do seu jeito, precisa fazer um convite ao fechamento, porque senão tu não fecha. E se você ficar com medo de falar que tem programas de 10 mil, você tem que ter, Mari, um programa muito caro. Não importa que você não vai vender. Você tem que ter na tua esteira. Por quê? Porque pode ser que chegue uma empresa, precisa de uma assessoria, você está com o teu produto pronto. Fala assim, ó, eu criei um produto que custa R$ 75.000 para ser conselheiro. Por quê? Porque um dia apareceu uma empresa chamada Leão do Norte, a hora que eu fui lá na internet, eles são gigantes. Aí ela tinha um problema, ela só conseguia lançar pessoas que fossem coprodutoras com experiência, porque quem sabe fazer não quer fazer. Eu falei, não, eu posso ser teu conselheiro. R$ 35.000 no semestre, e eu não fico com comissão nenhuma e eu treino o seu time. Nossa, que legal, porque ela fez uma conta rápida, o que ela economiza com coprodução, só mais barato para ela pagar alguém com experiência para orientar o time dela. Então, mas enfim, né? Isso para dizer o quê? Ela não voltou, não fechei o negócio, não evoluiu, mas tá tudo bem. Mas assim, o mais importante é no fechamento da live, e aí a gente pode fazer uma outra live depois, né? Uma outra rodada, ou até fazer uma fala sobre isso, né? Mas tá clara essa estrutura? Isso ajuda você a repensar coisas para você melhorar no teu processo? Sim, eu vou readaptar, reorganizar e fazer uma chamada diferente ali com eles. É isso que eu precisava entender, aonde eu estava errando, né? Onde eu estou errando. Porque quando você mistura conhecimentos, você perde um pouco o direcionamento. Aí você não consegue chegar no ponto que é do seu cliente, no caso, né? Isso. Sempre perguntas. Segunda coisa, rotina. Depois a gente vai instalar para você o CRM, como eu falei, vou te mandar o link e tal. E aí a gente vai colocar as coisas para rodar, a primeira triagem, as primeiras mensagens, a gente vai criar isso daí. Acho que E aí o que acontece? Você vai ver, eu, por exemplo, eu só não vou mostrar porque depois eu vou subir essa aula direto, a hora que eu parar a gravação eu vou mostrar como que fica. Fica a notificaçãozinha de quem mandou mensagem para você e você não respondeu, fica a notificação de quem está lá esperando atendimento. Aí eu entro uma vez de manhã, uma tarde, uma noite. Eu faço meu comercial hoje, já que eu tenho uma proposta agora de fazer, eu estou chamando de SSB, né? Você só precisa criar um small smart business, é um pequeno negócio inteligente, o mais autônomo possível e com rotinas, porque se você entra manhã, tarde e noite, você já consegue responder as pessoas, consegue evoluir para vendas e consegue fazer outras coisas do seu negócio. E o comercial é o coração. O comercial é tudo o que importa para quem está começando. Só que as pessoas elas estão querendo criar uma página de vendas para mandar tráfego para lá, para ver se vai fazer uma venda. E é difícil no começo a venda para lá, porque não é consultivo. Até você ser bom o suficiente para ser persuasivo com uma página e a pessoa entender que precisa. E, é mais fácil trazer para 1 a 1, fazer as primeiras vendas, daqui a pouco vira playbook, daqui a pouco é uma outra pessoa fazendo por você. Então, eu estou mapeando muito. Então, hoje eu já tenho todas as rotas. E eu não estava dedicado a isso antes. Eu estava pensando em outras coisas, delegando isso, e não rola. Eu falei, putz, mas deixa eu arrumar a casa aqui direito. Agora, só o script que eu já deixei lá, automático, no último nível, quando a pessoa digita quero humano, eu quero falar com o Zanato, ele já manda o meu WhatsApp e a pessoa me ligou ontem à noite, me chamou ontem à noite. Pô, eu quero falar. 2 pessoas nos últimos 2 dias já vieram para o meu WhatsApp direto, aí eu sei que já passou por uma triagem, já chega no outro nível de consciência. Basicamente isso, tá bom? Perfeito. Muito perfeito, muito bom, entendido. Aí, Tati, como o seu processo de comercial a gente já vai instalar também, é a mesma coisa esse recado, entendeu?
Ô, Zanata, eu vou entender outros pontinhos aqui com você, mas esse mapa mental você consegue enviar para a gente? Está bem estruturado e como a gente está participando aqui direto com você, já vai ficar vivo na nossa memória olhando o mapeamento, né? Não, eu não vou pro WhatsApp agora, mas eu vou mandar uma cópia lá já no grupo. Salva e você manda uma cópia lá para a gente deixar já no ponto, porque não era o meu ponto, mas já adiantou anos-luz aqui com essa aula. Já deu vários insights, já deu um Ó, direcionamento. o professor de vocês está inspirado, mano. Pode perguntar. Ó, não sei, deixa a Mari terminar e se ela tiver mais alguma dúvida, daí a gente começa. Não, Tatiane, pode continuar agora. O Zanata se colocou bem, viu meu ponto fraco ali, onde eu estou errando, né? E a gente alinhou essa parte. Eu acho que agora é fazer do jeito que ele falou. Grava um depoimento bem aí, fala assim, repete. Fazer um comprometimento, né? Eu me Vai lá, comprometo, eu me repete comprometo, comigo. eu Eu Eu- fiz fiz do meu jeito, do meu jeito, mesmo sabendo mesmo sabendo que não era para fazer do meu jeito. que não era daquela forma, do meu jeito. Mas o importante é que você fez, então não deixa de ser louvável, tá? Só que vamos só ajustar agora, vai dar tudo bem. Sim, verdade. Obrigada. Eu vou acompanhar para eu poder aprender um pouquinho mais. Tá bom. Vamos lá, Tati. Vamos. Eu tenho algumas dúvidas. A gente tem 1 a 1, mas eu não quis agendar direto, e eu acho importante estar participando do plantão de dúvidas, porque aí eu já vou pegando o andamento da galera, ver como que as coisas estão rolando. Porque tem pessoas que estão à frente, começou primeiro, e 1 a 1 eu vou deixar para quando a gente tiver engrenado, que eu tiver com aquela dúvida pontual, daí a gente faz. Então, aproveitei o seu plantão hoje e vamos embora. Os dias que eu consigo, é sábado, então estou aproveitando aí para tirar várias dúvidas no processo geral aí do grupão, né? Deixa eu te falar. Da IA, eu estou com uma dúvida desde o início, por quê? É o que você disse agora, nós não conseguimos fazer os testes lá ao vivo, depois você mandou o link e tal. Nos seus robozinhos, quando eu entro, ele vai para o meu chat GPT, que é o pago, tá? O meu é o Plus. Eu estou utilizando a sua memória lá no projeto ou a minha, do meu chat? Porque ele fica logado no meu. Então, o agente usa o seu, você usa o seu. E como Só que a gente que, faz para usar o seu? Porque eu acho que o seu que está estruturado para algumas coisas. Porque eu tô indo lá buscar algumas coisas e eu tô vendo que não é a mesma coisa de quando a gente faz no seu, né? na verdade, eu não sei. Sabe que você fez uma boa pergunta que eu tô falando, mas eu não sei? Deixa eu ver aqui. Eu tô com dúvida desde o início sobre isso. Por quê? Qual é a jogada? Quando você vende os seus robozinhos, e aí por que a gente compra? Um dos motivos que a gente compra com decisão rápida é ter acesso aos seus robôs e não aos nossos. Porque o meu eu já fazia vários testes. Eu já tinha uma estrutura legal das minhas mentorias, mas eu falei, o seu vai acelerar muito o meu projeto, porque eles são treinados para essa área comercial, para tudo. Aí você está montando aquele do e-book. Aí quando você me falou, estou fazendo do e-book, mas eu entro lá para rodar o negócio do e-book, ele fica no meu e não no seu. Eu acho que fica o histórico. Eu vou perguntar aqui para a própria IA, só para entender. Eu falei, vamos alinhar isso, porque tipo, eu entrei e eu não acabo não tendo acesso aos seus robôs, porque fica no meu mesmo, todo o processo. Aí, quando eu quero algo avançado, que vai me dar uma expertise que seria a sua, no seu treinamento, eu não consigo ter. Não, mas espera aí, ó. Se o agente está rodando na plataforma da OpenAI, como são GTPs personalizados, a memória e recursos computacionais são consumidos pela OpenAI, não por quem usa o agente. O dono do agente não sofre impacto direto no desempenho ou custo com base em quantas pessoas usam, a menos que esteja medindo via API com custo por uso. Se o agente foi criado com o uso da API da Open, por exemplo, externa, a memória de servidor onde ele está hospedado,
Em casos locais, resumo prático, ChatGPT com GPTs personalizados, OpenAI. Então, no caso, o que a gente pode fazer, pelo que eu entendi, é memória dele mesmo, mas você teria acesso aos meus agentes, porque não funcionou o agente? Quando eu vou fazer alguns testes, lembra, você falou assim, ó, Tati, estou criando do e-book, tá ficando legal. Falei, deixa eu entrar aqui no do Zanata para ver se eu melhoro alguma coisa no meu e-book. Deu a mesma coisa dos meus. Não teve, assim, não senti muita diferença. Aí quando a gente faz juntos, que você está logado no seu, eu vejo que Você tem sente uma diferença. diferença. Que o meu já é o Plus, ele já dá um upzinho, né? Já tem uma memória boa. Porque o Só meu que é Plus também, o meu também é Plus, entendeu? é o basiquinho, mas é o pago, né? É, o primeiro nível do pago que eu uso também. Tá ótimo, que é 117 pau por mês. É, mais que até R$ 1.000, pô, por mês. Não, tá maluco. Aí, ó, por exemplo, cadê o. Vamos fazer uma prova junto agora. Eu vou te mandar esse Tá, aqui. no Whats, Eu vou né? parar, eu vou parar a gravação, porque eu vou ter que ir lá no WhatsApp, depois ele vai querer. Peraí. Estou encerrando só porque eu vou agora mostrar aqui a Beleza. contatos, e aí depois, acho que o conteúdo do dia já foi dado. Vou só tirar algumas dúvidas agora. Peraí, ó, parágrafo.